Olá, alunos! Eu sou a professora Flávia Trevisan e esse vídeo é sobre a estrutura da anamnese. Aqui nós vamos entender e aprender como é a sequência, a sistemática para organizar a anamnese médica. A anamnese médica ela tem alguns passos a serem seguidos. Está aqui organizado em 10 passos. A gente começa com a nossa apresentação, depois a investigação da queixa principal, seguida da investigação da história da doença atual ou história mórbida atual, a síntese, depois o perfil psicossocial do paciente, o seu histórico médico, tanto pessoal quanto familiar, as condições e os hábitos de vida, a revisão dos sistemas, dos diferentes aparelhos e sistemas, a identificação e, por último, o encerramento da anamnese. Na apresentação, é o momento que fazemos o nosso contato inicial. Então, aqui alguns pontos importantes. Sempre chamar o paciente pelo nome, apresentar-se a ele, falar o seu nome para ele e a sua capacitação. Por exemplo, o meu nome é Flávia Trevisan, sou a médica que vai lhe atender. Ou o seu nome, digamos, meu nome é Flávia Trevisan, sou aluna do curso de medicina. E explicar o objetivo e a previsão de tempo de duração da anamnese. Depois da apresentação, a gente segue para a investigação da queixa principal. A queixa principal, ela é o motivo principal que o paciente buscou atendimento. Sabendo o sintoma guia, nós partimos para a investigação da história mórbida atual, ou história da doença atual. Aqui a gente precisa seguir a sequência de perguntas abertas, focadas e fechadas. Lembrem das boas técnicas de comunicação. E sempre assim, a gente esgota o sintoma guia, esgota o principal sintoma, para depois seguir para as próximas queixas, as perguntas dos outros motivos. Depois de esgotada a história da doença atual, investigação, todos aqueles dados de todos os sintomas que o paciente relatou na queixa principal, a gente deve fazer uma síntese, um resumo. Esse é um resumo aí já cronológico, nós que organizamos, uma ordem cronológica da história mórbida atual. Essa síntese, além dela demonstrar atenção e interesse do médico, demonstrar que a gente ouviu e estava interessado na história, ela dá a oportunidade do paciente fazer correções e às vezes acrescentar alguma informação que ele não lembrava, ou que surgiu naquele momento na memória. Então, ela dá espaço para o paciente complementar a história da doença atual, além de demonstrar que o médico estava ouvindo. Então, essa síntese a gente faz depois que o paciente contou todo o quadro da história da doença atual. Feita a síntese, fazemos a investigação do perfil psicossocial do paciente. O perfil psicossocial, ele é para investigar o meio social que o paciente está inserido, onde ele vive. É o ajustamento familiar e profissional dele. Após o perfil psicossocial, investigamos o histórico médico do paciente, tanto o histórico pessoal quanto o familiar. E na parte pessoal, é importante ver como que foram as doenças da infância, da fase adulta, os medicamentos em uso e as intervenções que ele já fez. No histórico médico familiar, tanto nos familiares consanguíneos como nos coabitantes, porque os consanguíneos eles vão nos dar informação sobre a predisposição genética e os coabitantes da predisposição ambiental. E aí verificar também os óbitos da família. O próximo passo é de condições e hábitos de vida, a investigação do ambiente que o paciente se insere e quais são os fatores de risco que ele possa ter. Sobre esses 5 pontos, sobre a casa e a moradia, os hábitos nutricionais, as atividades físicas, os hábitos não saudáveis e o perfil epidemiológico. E aí o próximo passo da anamnese é o que a gente chama de revisão de sistemas. Essa revisão, ela complementa a história da doença atual e pode ter assim, uma oportunidade de reconhecimento de enfermidades que não tenham relação com a história da doença atual.
Podem ser sintomas que foram esquecidos ou que foram inibidos por um medo inconsciente lá do paciente. Aí, o nono passo, o penúltimo passo da nossa anamnese é a identificação. Na nossa sistemática, a identificação fica aqui, o penúltimo passo antes do encerramento. E na identificação, a gente pega os dados do paciente. E aí a gente encerra a anamnese. Se está numa consulta, passa lá para o exame físico. Se é no caso de treinamento durante a faculdade, vocês vão fazer o treinamento só da anamnese, encerra, faz o agradecimento ao paciente, explica que encerrou, despede-se do paciente. Então aqui a gente faz aquele encerramento, finaliza a parte da entrevista médica da anamnese. Pontos importantes de lembrar: de manter as técnicas de boa comunicação. A gente tem que saber a sistemática, a ordem da anamnese, essa estrutura que ela tem, mas manter as técnicas de boa comunicação, usar aquelas técnicas facilitadoras para estimular o paciente a falar, ajudá-lo a lembrar das coisas. Lembrem do que é a definição de anamnese, é trazer a memória, trazer a mente. Então é isso que a gente faz na anamnese. E com certeza lembrar sempre de manter a empatia. É uma oportunidade única da gente ser empático com o paciente. É o momento principal ali da gente conseguir se colocar no lugar dele e entender desde como que é a história da doença atual, o impacto que causa na vida dele, como que é o convívio social dele. Então a gente consegue imaginar aquela situação do ponto de vista do paciente. E isso faz toda a diferença, tanto na investigação quanto no vínculo e na criação de uma boa relação médico-paciente.